Quer dicas de livros incríveis para você e para toda a família? Então fique com a gente aqui no nosso Clube do Livro. Está no ar o Educação. Meus convidados são o professor de literatura do Colégio Pense, Diego Dias, a professora e diretora da Rede Pública do município do Rio, Jussara Almeida, e a escritora e contadora de histórias, Juliana Lima. Muito bem-vindos ao programa. Vou começar com o teu livro, que é maravilhoso. Mostra lá para a câmera 2, A Hora da Estrela, Clarice Lispector. Por que você escolheu essa obra, Diego? Maravilhoso. Bom, primeiro hoje, dar aula de literatura, principalmente para o ensino médio, virou um grande desafio, né? Porque a gente tem que lutar contra as adversidades. E quando eu digo adversidade, é a tecnologia, que deveria estar a nosso favor, né? Deveria ser um recurso pedagógico, até mesmo com inteligência artificial, mas a gente sabe que o aluno hoje, ele prioriza a rede social e isso acaba sendo uma perda literária, né? O aluno não está mais interessado em viajar nas páginas do livro. Então eu trouxe esse livro para dizer como que a gente alinha o ensino da literatura com a prática de habilidades de vida, de habilidades socioemocionais. Então diga, como é que você faz isso? Primeiro dia de aula, quando eu vou falar desse livro, eu peço que eles escrevam numa folha de papel o sonho que eles têm. Pode ser algo imediato, né, dentro daquele ano, ou algo mais para o futuro, algo a longo prazo. E imediatamente após eu peço que eles troquem de papel, sem ler o que está escrito com o do colega, e que eles amassem, destruam aquele sonho. Logo depois eu peço que eles abram novamente e aí eles vão ver o sonho, né? Numa folha machucada, numa folha aguerrida, e eu digo que essa folha é a Macabeia, a personagem principal dessa obra. E aí a gente pensa, né, que todo mundo tem um sonho, assim como Macabeia, que queria ser uma estrela de cinema, e a gente percebe que conquistar o nosso sonho não é tão fácil assim. A gente precisa ter muita luta, a gente precisa de muita garra, muita proatividade, e isso nunca é o suficiente, porque a gente vive num sistema, a gente tem algumas questões sociais que acabam impedindo, no caso da Macabeia, anos 1970, o fato de ser mulher, nordestina, analfabeta, acabavam aí sendo empecilhos, né, para que ela pudesse conquistar o seu sonho. Então já é um choque, porque a turma escreve o sonho, achando que a gente vai fazer uma dinâmica que fale sobre isso, né, que mostre como que a gente pode conquistar, e eu faço uma inversão de papéis, para que a gente possa ter empatia e despertar curiosidade para conhecer a obra, né, que a Clarice Lispector escreve acerca de Macabeia. Que demais. Eu achei interessante, assim, o teu discurso no sentido de... A gente fala muito assim, não sei o quê, siga seus sonhos, mas você traz a garotada um pouquinho para botar o pé na realidade. Por exemplo, poxa, você vai ter que correr atrás, você vai ter que ralar, não é assim, eu tenho sonho é lindo, cai tudo do céu. Vai muito por aí. E eu acho que eu não sei como eles têm recebido, e os pais também, mas é uma linha bem tênue para também a gente não entrar do outro lado, né, no pessimismo. Que o otimismo, aquela coisa, né, até meio mégalo, sonho, você vai conseguir, mas não explicar para ele que ele precisa ter metas para alcançar esse sonho, não é? Pois é, e não só meta, né? A gente sabe que, por mais que a gente sempre preze por uma rotina, que a gente sempre tente alçar o nosso sonho, há adversidades. Então, trabalhar a realidade eu acho que é fundamental. E aí, a partir dessa prática, né, dessa dinâmica, a gente começa a falar da trajetória da Macabeia. Bacana, vamos falar sobre isso. Queria ouvir Juliana e Jussara, o que vocês acham dessa abordagem que ele faz em sala de aula a respeito dos sonhos, né? Mostrar que sonho é algo que você tem que batalhar também. Isso, a gente fala muito, né? Eu trabalho muito com rodas de leitura em sala de aula. Hoje eu estou diretora, mas há pouco tempo eu trabalhava dentro dessa dinâmica em sala de aula. E, assim, uma das coisas que a gente fala muito para a meninada, eu já trabalho com a faixa etária menor, né, é que você pode ser o que você quiser ser. Só que a gente sabe que existe uma trajetória, existe uma caminhada. Exato. Né? Eu sou professora, eu falo que eu não dormi e não acordei professora. Né? Eu tive que terminar o 2º grau, fazer uma faculdade, sou professora da rede municipal de ensino. Sim. Há um concurso para você entrar. Existem etapas, não é assim, pulei lá. Isso aí. Não é isso? Porque
Porque quando você mostra que, de fato, existe toda essa caminhada, também, assim, há uma valorização e um despertar para esse comprometimento, né? Que, de fato, é a velha frase, as coisas não caem do céu, né? Não acontecem do dia para a noite. Dessa trajetória da Macabeia, qual a lição que você acha, além dessa introdução toda que você faz em relação aos sonhos, mas qual você acha a lição mais forte, né? Porque é difícil até essa pergunta, eu sei que é difícil essa pergunta, porque a Macabeia é uma riqueza, mas o que mais te tocou e que você também transmite na sala de aula? Olha, eu acho que assim que ela chega aqui no Rio de Janeiro, ela é alagoana, e assim que ela vem para o Rio de Janeiro, ela consegue um emprego como datilógrafa e ela conhece, que vem a se tornar uma colega de trabalho, chamada Glória. E logo depois ela conhece um namorado, né, chamado Olímpico de Jesus, que também é um nordestino. E aí veja bem essas nomenclaturas. Olímpico, né, lembra aí Olimpo, Jogos de Olimpíada, né, que os atletas querem a vitória. Então, na verdade, ele, namorando a Macabeia, ele acaba deixando ela de lado e assumindo o namoro com a Glória. E aí eu percebo a nomenclatura que a Clarice dá a esses personagens, né? O Olímpico, que junto com Macabeia... Legal. Perfeito, legal. Junto com Macabeia ele não vai ter, né, essa prosperidade, essa ascensão social, então, mas ele pode acontecer com a Glória, que é filha de um açougueiro. Então ele já percebe ali que algum proveito ele poderia tirar dessa história. E aí quando a gente começa a mostrar como que foi cautelosa a escolha dos nomes dos personagens, isso já é um gatilho para o aluno se interessar pela leitura. Bacana. E é algo que te mobilizou, né? Ficar pensando a respeito dos nomes, entrando na obra, mergulhando na obra. Perfeito. Até porque a história de vida da Macabeia é muito sofrida. Sim. Então, se a gente fosse pegar todos os pontos, todos são muito marcantes, né? Como a gente falou, nordestina, mulher, analfabeta, né? Que tinha um sonho, mas não consegue alcançá-lo. Mas, na verdade, esse dado, né? Do Olímpico com a Glória, eu acho que me chama bastante atenção e os alunos adoram quando eu falo isso. E as fraquezas, né? Como ela Exatamente. coloca as fraquezas e que a gente não vai dar spoiler, mas como a fraqueza, ela pode revelar um lado mal que não é de maldade, pode ser de ingenuidade. Ingenuidade, total, a fragilidade mesmo, né? Exatamente. E a todo tempo não é a Macabeia que está contando a própria história, é o Rodrigo SM. Ou seja, a história dela é narrada por um homem. Então a gente já percebe mais uma vez essa fragilidade de uma personagem que não tem o dom da comunicação. Ela é tão ingênua, né, como você muito bem colocou, que ela não consegue se expressar, assim como diversos outros livros do modernismo, né, em que personagens aparecem sempre nordestinos, né, diga-se de passagem, que não têm essa comunicabilidade. Que não exercem seu lugar de fala. Perfeito. E aí, falando em lugar de fala, queria que Jussara mostrasse o livro que escreveu. Olha que linda capa. Isa Flor. Conta a história da Isa Flor. Isa Flor, eu falo que Isa Flor é todos nós, né? Somos nós, essa mistura que é o povo brasileiro. E eu digo assim, hoje lá em casa eu tenho uma filha, a Isadora, que é a inspiração, né, para a criação da personagem. E eu digo assim, lá em casa a gente discute, a gente conversa tranquilamente sobre essa questão de negritude e representatividade. Mas, assim, na minha época, esse era um assunto que não era nem tocado, nem conversado lá em casa. Então, assim, hoje eu me identifico como negra, mas, assim, por conta do tom da minha pele, durante um bom tempo da minha trajetória, eu fiquei em dúvida sobre essa questão da identidade negra, né? E uma das coisas, assim, que foi muito crucial para o apontamento dessa identidade foi o cabelo. Então, assim, a Isa Flor, ela é uma menininha brasileira, mas a história fala que o coração dela gosta de passear pela África, né? Então, assim, é um coração que evoca toda essa questão da ancestralidade africana, que é essa mistura do nosso povo. Eu acho incrível você ter falado isso, porque eu sempre fui contra esse negócio, não sei o que, fulano é moreninho, é moreninha. Eu acho que na cabeça da pessoa que é negra também fica... Agora acabou, já há muitos anos. Mas as pessoas falavam muito isso, moreninho. Pô, não é moreno, é negro. Por que não pode falar que é negro? É palavrão?
sabe? Então, eu acho que essa confusão que você passou também foi muito devido ao tratamento, não Sim, só o tratamento sim. por conta de um preconceito escancarado, mas de um preconceito velado. Tipo assim, é moreninha, é escurinho, Se a não gente pode falasse falar. preto ou negro, soava assim como se fosse Palavra feia. um desrespeito, como se fosse ofensa, né? E hoje em Exato. dia eu também falo negro, falo preto, eu não falo moreninho, não. Não, certo é isso, é negro. Sim. E quando eu tô lá com a meninada, com a garotada, eu falo isso para eles. A palavra é negro, né? Parece que a gente fica com medo de pronunciar, tem medo de falar. É negro, não tenham vergonha, eu sou negro, meu cabelo é crespo. Mostra né? a bonequinha. E aí nós temos essa fofura que é a personagem, né? De uma forma lúdica, quando eu conto a história para as crianças, quando eu apresento a boneca para as crianças, elas ficam enlouquecidas, porque assim, de fato, esse simbolismo, né, todo lúdico que traz essa afirmação da identidade negra, né? Então, Linda, 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 linda. a gente tenta Amei. trazer toda essa questão para estar propiciando essa identificação para as crianças. Depois eu quero que você volte e mostre o teu livro, porque eu tô preocupada com Juliana lá. A gente tem muita coisa bacana para falar nesse programa e o tempo, ó, voa. Fala, Juliana, o que você trouxe pra gente? Qual a dica de leitura? O meu livro, O Tesouro da Palhaça Beterraba, como a Ju, a minha inspiração foi a minha filha, a Ana Júlia, que agora está com 6 anos. E eu escrevi esse livro porque eu queria uma história que incentivasse a minha filha a ter a infância que eu tive. Conhecer os brinquedos que fizeram parte da minha infância. E eu comecei a perceber que o único brinquedo dela era o telefone celular. No início, quando eu dei o celular para ela, ela só tinha 10 meses. E ela ia lá com o dedinho, mexia em tudo. Eu achava aquilo o máximo, eu achava até que minha filha era inteligente demais. Sim, os pais... Só né, que quando eu, assim, comecei a ir em outras casas, assim, comecei a observar as outras crianças, eu comecei a ver, assim, até em consultórios de pediatra, antigamente tinha brinquedo, tinha aquele monte de coisa, e hoje em verdade. dia as mães já entram lá, já pedem a senha do Wi-Fi, eu comecei a me preocupar com aquilo. Que não era só a minha filha, que eram todas as crianças de todos os lugares onde eu ia, as crianças estavam com um celular, com um tablet o tempo todo. E eu tive essa ideia de criar essa história, porque eu, como mãe, eu tenho autoridade para proibir, mas eu não queria proibir, eu queria incentivar. Isso que eu acho o máximo na tua fala. É porque geralmente, vou proibir, vou restringir. E você fez o contrário. Qual foi a tua estratégia? Eu achei divina. Eu criei um personagem, eu tinha feito uma oficina de palhaçaria há pouco tempo, e para criar a minha palhaça, eu tinha que dar um nome a ela. E eu lembrei de um amigo no hospital onde a gente trabalhava junto, que ele me chamava de Beterraba por causa do meu cabelo. Aí na mesma hora eu lembrei, Palhaça Beterraba, e eu criei essa história da Palhaça Beterraba, que ela ganhou um baú que passou pela família toda, e a Beterraba vivia na Palhaçolândia, um lugar onde só tem palhaço, lá é uma palhaçada só. Então, o objetivo da Beterraba é derrotar o vilão Ai Feio. O Ai Feio foi o vilão que eu... Ai, feio foi tudo! E eu falo com as crianças assim, com a minha filha, com os amigos dela, com as crianças onde eu vou contar a minha história, que eu preciso de crianças corajosas para me ajudar a derrotar o Ai Feio. E eles falam assim, não, eu vou bater no Ai Feio, eu vou deixar ele descarregado, eu vou tirar a bateria. E o Ai Feio, a minha irmã que faz, a Raquel Lima. E às vezes eu falo, as crianças até querem bater, querem chutar, e eu falo, não, só existe uma maneira de derrotar o Ai Feio. É se vocês deixarem o tablet, o celular e brincarem com brinquedos. E eu preciso de crianças corajosas para me ajudar a derrotar o Ai Feio. Que aí o Ai Feio, olha já eu criando. Porque o Ai Feio vai se sentir isolado, sozinho. Não, eu falo que ele... derrotar ele, deixa ele lá no cantinho. Eu falo que toda vez que uma criança pegar um brinquedo e largar o celular, o Ai Feio vai perdendo as forças, até a gente derrotar ele para sempre. Perfeito. E eu tenho um projeto, Quintal da Juju, que funciona no quintal da minha casa, que antes do livro eu comecei com esse projeto, onde eu reúno crianças para ensinar brincadeiras antigas, que são filhos de amigos, são amigos da minha filha, porque eu comecei a perceber assim, que a minha filha, Ana Júlia,
ela se divertia muito em festa de aniversário, ela queria muito estar junto com os amigos, ela gosta muito da escola onde ela estuda. Foi uma das minhas, uma das principais inspirações para mim foi a escola que a minha filha estuda, que é o Espaço Adoleta, uma escola socio-interacionista. E toda vez que a minha filha chegava da escola, ela falava, lá eu pulei corda, lá eu brinquei disso, daquilo que eu não via em outros lugares. Aí eu comecei a ensinar, pular corda, e comecei a reunir as crianças no quintal da minha casa, porque hoje em dia eu queria que ela fizesse o que eu fazia quando eu era criança. Não, entendi. E o que eu achei bacana é que você se envolveu. Você fez algo, você chamou, você brincou. O Diego no início estava falando disso, né, da importância do livro para deixar também a tecnologia de lado. Eu já gravei vários programas aqui falando da importância da tecnologia, de como ela é útil, mas eu acho que cada coisa também no seu devido lugar, espaço e momento. Claro. Não é isso? Nesse sentido, como é que você encara aí, porque foi uma obra assim, corajosa, eu acho que é uma obra corajosa sua, quando você bota ai feio. Até não sei como é que ficou isso, não teve problema nenhum até então em relação a essa, né, analogia, vamos dizer assim, que você fez, a esse trocadilho, enfim, que você fez. E a Clarice, ela também teve muita coragem, foi no momento já, né, próximo à morte dela, mas ela teve muita coragem também para compor essa personagem que é tão brasileira, mas que as pessoas também têm tanto medo de falar, porque falar dessa fragilidade, né, de um momento até quando você acha que não tem mais sonhos. Conhecer esse Brasil no universo lá da sua escola, nas suas turmas, também foi um motivo pelo qual você escolheu a obra? Como é que é essa escolha de obras? Sim, a gente escolheu primeiro essa obra porque no ano passado ela foi leitura obrigatória da UERJ, na Universidade Estadual aqui do Rio de Janeiro. Então a gente teve que trabalhar como leitura obrigatória. Mas o que eu fiquei muito feliz é que os alunos não leram por obrigação, né? Justamente por esse desejo de querer conhecer a partir da dinâmica socioemocional. Então isso tem feito parte das nossas escolhas de livro. Nós escolhemos também livros para o Fundamental 2, como O Extraordinário, né? Que é uma obra que fala de bullying. A gente escolhe Harry Potter, que é uma obra que acaba falando sobre o trabalho em equipe, né? Também da invisibilidade social. A gente escolhe obras que valorizam a mulher brasileira. Então, acho que esse lado socioemocional da escolha do livro acaba sendo um gol que a gente sempre marca. Agora, eu preciso dizer que eu estava apaixonado aqui pelo livro da Jussara, né? E eu acabei lembrando uma ponte que a gente fez esse ano mesmo no trabalho com pré-vestibular, que foi A Macabeia com Carolina Maria de Jesus, né? Escritora negra. E aí, ela falando aqui dessa boneca que eu realmente estou apaixonado, da Isa Flor, eu acho que casou, né, perfeitamente a Macabeia, a importância da personagem Macabeia, da invisibilidade social da Macabeia com a invisibilidade social da mulher negra. E aí a gente sempre faz essa ponte também. E muitos alunos, o que me deixa espantado e um pouco chateado é o não conhecimento, né, de Carolina Maria de Jesus. Então a gente trazer essa realidade, mostrar a importância do lugar de fala. Eu acho que essa expressão é sempre muito produtiva. Né? Dar voz a personagens marginalizados é sempre muito produtivo em sala de aula. Perfeito. E por isso eu quero que você mostre aí as ilustrações do livro. Tem um trechinho que você queira ler pra gente, só degustar aí um pouquinho? Sim, pode ser. Mostra ali pra câmera. Olha que linda, gente. Parabéns, a ilustração também ficou maravilhosa, viu? Diz assim, Isa Flor é uma menina pequenininha que mora no Brasil. Maravilha. Ela mora no Brasil, mas o seu coração gosta de passear pela África. Jussara, como é que tem sido a receptividade das crianças com o livro? É sempre assim. A abertura é a máxima que eu tenho encontrado. Porque, como eu sou da rede pública, a rede pública ela acaba recebendo um número grande de crianças das comunidades, né, do Rio de Janeiro. Então, assim, é um número bem expressivo de crianças negras. E eu, enquanto professora, eu vejo muito esse clamor dessas crianças
pela questão da representatividade. Assim, são crianças que pedem para pegar no meu cabelo, porque o cabelo crespo ele tem uma textura diferente e é para ser pegado mesmo, para ser sentido. Coloco a rosa. Não, e é legal porque eles veem você arrumada, sabe? Sim. Você pode se arrumar. Sim. Qualquer cabelo liso, crespo, enfim, se você não arrumar, se você não cuidar, ele vai ficar todo... Sim, e o livro ele fala sobre isso, que as mulheres da família da Isa Flor gostam de enfeitar os cabelos com flores. E elas são cheirosas por causa do perfume das flores. Então, também evocando essa coisa que a mulher negra ela é cheirosa, tirando todo esse estereótipo de que, né, o negro, ele... algumas pessoas falam até que eu tinha que prender o cabelo da minha filha. Por quê? Porque o cabelo crespo ele tem que ficar preso. Parece que quer levar novamente o cabelo crespo pro tronco, né? Tem que ficar ali na cervidez. Então, assim, o livro, ele evoca toda essa beleza da negritude, né? O quanto a negritude tem e pode expressar de beleza. E já teve alguma coisa assim, Jussara, algum momento de preconceito que você foi lá e trabalhou e conseguiu reverter? Porque as crianças vêm da rua, vêm de casa, enfim, vêm do mundo. Olha, por incrível que pareça, até hoje, assim... Nunca? Nunca. Olha que bacana. E eu ainda brinco com elas, faço esse trocadilho, aí falo, ó, vou falar uma coisa bem baixinha, aí nem falo alto. Existe essa coisa de cabelo... Aí eles... Eu ouvi o que você falou, cabelo duro. Existe isso, cabelo duro, porque o contrário do duro é mole. Existe isso, cabelo duro, cabelo mole. Então, assim, a gente traz isso para a roda, para a discussão, essa coisa da cultura africana. Inclusive, quando eu fui pesquisar o chamamento do livro é para essa questão das flores. Mas na minha pesquisa acabou aparecendo a babosa. E a babosa não dá flor. Maravilhosa. Ela não dá flor. E depois que eu fui ver, caramba, a babosa não dá flor. Mas eu deixei a babosa no livro porque é uma coisa tão nossa. E ela é de origem... Vovó passava babosa no meu cabelo. É o aloe vera, né? Isso aí. E é de origem africana. Mas o meu era babosa mesmo. A Isso. cortar ali, ó. Plum, plum, As propriedades cabelo, assim. medicinais que tem na babosa e é de origem africana. Então, assim, na roda, eu levo um pedacinho da babosa, falo para eles tocarem, sentirem a babosa, né? Aquela gosminha que eu falo que não é uma gosma suja, né? Muito legal. Para eles tocarem. Então, assim, tento propiciar todo esse despertamento neles, para a gente realmente trazer essa cultura Sim. que às vezes... Mas olha, você viu como é que o mundo está melhorando em tantos aspectos, né? Claro que a gente sabe de todas as coisas ruins, mas as crianças estão chegando à escola mais crianças. Sim. Porque criança não tem preconceito, aprende. Então, na medida que a gente na sociedade fala, não, existe, né, uma certa, vamos dizer assim, consciência das pessoas e também um certo controle, que as pessoas falam, rádio patrulha, ou patrulha, não é isso. Mas, na medida que a gente tem uma consciência de que a gente fazia algo que machucava, que feria, que não era legal, que era preconceituoso, eu acho bacana a gente repensar e falar, não é legal. Porque eu escuto muita gente falando assim, mas antigamente o humorista, os trapalhões podiam falar. Gente, mas era outra consciência, né, de coletividade que a gente tinha. Juliana, mostra um pouquinho as ilustrações do seu livro. A gente está no finalzinho do programa. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que ele tem chegado para essas crianças. Tem sido um livro, num primeiro momento, para algumas pessoas alienígena? Tipo, o que tem isso aqui? Eu nunca ouvi falar que existia essa brincadeira. Você percebe isso nas crianças? É muito engraçado quando eu vou nas escolas e a beterraba no final abre o baú, que é o mistério da história toda, é o baú, que é o tesouro da palhaça beterraba que está dentro desse baú. E quando eu abro o baú, eu começo a tirar os brinquedos antigos, peão, peteca, bola de gude. Tem criança que não sabe o que é peteca, que nunca viu. Imaginei, por isso que eu te perguntei. Aquele bate-bag, o peão que eu tenho lá é aquele peão de barbante mesmo. Sim, que puxa,
E tem muita criança que não conhece, aí eles ficam assim encantados. Aí no final eu faço também algumas dinâmicas de mágica, sempre falando da valorização da família, sobre conversar com os pais. Aí eu tenho, nesse bate-papo com eles, tem criança que fala assim, Beterraba, eu vou te ajudar a derrotar o ai feio. Meu pai e minha mãe trabalham muito, mas eu te prometo que eu vou brincar com a minha babá. Eu tento falar com meu pai, mas só que meu pai está sempre com o celular, e ele foi tomar banho, eu botei um bilhete por baixo da porta. Eu escuto muito essas histórias. Você está fazendo as crianças envolverem os pais nesse processo. Porque o objetivo a Beterraba, ela não vive uma aventura na história, é mais um desafio. Porque ela vai até as crianças e ela não consegue mostrar o tesouro. E ela decide ir até os pais, para os pais se conscientizarem sobre o valor do tesouro da palhaça Beterraba, que fez parte da infância deles, como foi legal e divertido. E eu consigo, assim, tocar não só nas crianças, mas principalmente nos adultos, porque eu já fui em feiras de livro que não tinha público infantil e eu vendi. Teve um vovozinho que levou 6 livros, ele falou que ia dar um para cada neto. Ai, que gracinha! Entendeu? Que gracinha. Então, assim, foi um problema que eu passei na minha casa com a minha filha, que ela só brincava com o telefone, e através do meu projeto, através da minha história, da história que eu criei. Você está conseguindo ajudar? Eu estou conseguindo, pelo menos as crianças que frequentam o meu projeto, as crianças que levam o meu livro para casa nas escolas que eu vou contar a história, eu sempre tenho assim, um retorno de que a criança está disposta a derrotar o ai feio, quer ajudar a Beterraba. Eles falam, Beterraba, eu vou te ajudar, tá? E quando chegar em casa eu vou brincar, eu não vou mais pegar em telefone. Quantos anos essas crianças em média? Olha, as crianças que frequentam o meu projeto e que eu alcanço assim, nas escolas são em média assim, tem bebezinho, né? Porque eu vou muito em creche. Bebezinho até 6, 7 anos, já contei história até para o 5º ano e eles gostaram. Eu já contei histórias para funcionários de loja. E a os obra adultos gostam. Não tem essa coisa de faixa etária. Eu te perguntei porque o empenho deles é tão grande em te falar que vai largar, que eu falei assim, será que é adolescente? O adolescente já tem um apego já de alguns anos. Não, mas já, assim, já é outro trabalho, né? E os adultos, eu faço uma dinâmica que eu leio um trecho de um poema, de um escritor até lá de Nova Iguaçu, né, lá da Baixada, e ele fala disso, sobre a importância do abraço. Aí no final ele fala assim, porque há abraços à procura de novos laços. Aí eu leio esse trechinho da poesia dele. E tem mães assim, eu sempre coloco a mãe com o filho, e tem mães que se emocionam, que choram. Aí eu falo sempre que a internet, ela te aproxima de um parente que mora em outro estado, mas te afasta do seu filho que está sempre ao seu lado. Aí sempre tem emoção, porque às vezes a gente faz sem perceber. Às vezes a criança está ali, quer chegar perto da mãe, aí a gente... Não, vai tomando e você vai se cegando, porque é tanta coisa para ver ali na palma da tua mão, você vai, né, viaja. Então, quer dizer, é algo que seduz mesmo. E os parentes hoje em dia... acompanham tudo da criança, mas pelo Facebook, não visita, é isso que eu falo, vamos se unir. Não, essa coisa da brincadeira antiga, da abraçar, troca, vamos dar mais beijos. Sim, vamos ralar o joelho, né? Só ralar, só ralar. Gente, muitíssimo obrigada pela participação no programa, parabéns pelo trabalho, sucesso e voltem para outros clubes do livro. O nosso programa fica por aqui, na segunda-feira que vem tem muito mais às 9h da noite. Educação, se você não se envolver, não rola. Dias felizes, paz e até lá! Nasrudim. Nasrudim era um sujeito pacato toda a vida, mas casou com uma mulher nervosa que até batia nele. Certa vez, o amigo de Nasrudim, passando em frente à casa dele, ouviu uma barulheira. E mais do que rápido, ele correu e bateu bem devagarzinho na porta. E quem veio atender? Nasrudim. Então o amigo perguntou, Nasrudim, rapaz, que barulheira é essa, rapaz? Nasrudim respondeu, minha mulher acordou nervosa, rapaz, jogou meu casaco lá, escadaria abaixo. Nasrudim, Nasrudim, o casaco não faz essa barulheira toda não, sujeito. É que eu tava dentro, né?